Olá! Oi, minhas princesas! Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, e hoje eu vim fazer um study vlog da primeira semana de aula de 2020. E eu tive meu primeiro dia de aula, de segunda-feira, e já passaram uma pesquisa. A professora de ciências passou uma pesquisa e eu já vou fazer para ficar livre, sem nenhuma coisa para fazer depois. Bom, vou mostrar para vocês a minha pesquisa. Essa semana eu vou gravar todos os dias. Então é isso, sejam bem-vindos ao primeiro study vlog de 2020. Eu espero que vocês gostem. E já me seguem no Instagram, @princesacristã, porque lá eu mostrei um pouco das minhas capas que eu fiz pra esse ano. Eu mostrei, tá no destaque, estudos pra vocês, ok? Então vão lá, segue o Instagram e podem assistir os stories. Bom, gente, aqui tem o horário, né? Todos os dias, aí a professora já mandou a gente colar na agenda. E aí, hoje eu tive aula de ciências, matemática e geografia. Só a professora de ciências passou pesquisa e são 2 textos. Um do funcionamento do corpo humano e o outro dos sistemas do corpo humano. Só que ela falou que a gente pode trazer os 2 textos com figuras, e se a gente quiser trazer mais de um de cada tema, a gente leva. Eu só tô com dúvida se ela falou que são 2 textos de cada tema. Eu não sei se ela falou isso. Então, por via das dúvidas, eu vou fazer 2, já que pode ser impresso. Eu não preciso ficar escrevendo na mão, então a gente faz 2, só pra deixar bem claro, né, e não ter nenhum problema de tirar ponto e nada disso. Então agora vamos pesquisar. O primeiro tema é o funcionamento do corpo humano. Então eu venho no Google mesmo e escrevo funcionamento do corpo humano. Bom, tem vários textos. O primeiro que aparece é da Brasil Escola, mas eu não vou pegar direto esse, porque vou dar uma olhada, pesquisar e tal. Como são 2 textos, eu vou pegar de 2 fontes diferentes, né? E é pra gente pegar algumas imagens também, então eu vou ver aqui umas imagens pra eu botar. A gente estudou sobre o sistema digestório, então talvez eu bote sobre o sistema digestório hoje, já que depois o segundo tema é os sistemas do corpo humano. Tava dando uma olhada e todos os textos de vários sites, na verdade vários, eu só olhei 2, que é o site Toda Matéria e o Brasil Escola. São textos muito grandes, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o texto e, como um dos textos fala sobre os sistemas do corpo humano, eu vou tirar essa parte do texto. Por quê? Porque agora a gente só vai falar sobre o funcionamento em geral. E nós temos outro tema para falar sobre o funcionamento dos sistemas. Então, eu vou fazer textos diferentes, só que na mesma fonte, sabe? Aqui tá falando sobre o sistema, e aí fala... É bem pouquinho, então eu vou pegar essa parte geral, vou copiar e colar. Pegar tudo. E aí eu vou colar num bloco de notas que eu tenho. Eu uso o bloco de notas do WhatsApp mesmo. Então aqui eu já copiei e colei sobre os sistemas. E esse é um dos textos. Aí agora eu lanço isso daqui, né? Me envio. E aí já está separado um texto dos sistemas. O segundo texto vai ser sobre o sistema digestório. Mas primeiro a gente volta lá no site que a gente estava. E aí a gente vai ver sobre toda a matéria, sobre o funcionamento em geral. Mas então tá assim por enquanto, ó. Aqui o sistema que eu falei pra vocês, bem pequenininho, é um texto. O outro sistema que eu vou fazer. E aqui o funcionamento, ó. O funcionamento eu decidi fazer um único texto, mas tá bem grandinho, ó. Então, o que eu decidi fazer? O funcionamento do corpo humano vai ficar tudo em um único texto. E o sistema eu vou dividir em 2, explicando o sistema do corpo humano e depois o sistema respiratório em si. Minhas princesas, eu terminei a pesquisa também de salvar as imagens. Eu fiz do sistema respiratório e digestório, que eu fiz 2 textos, entendeu? Então, o digestório
ficou isso daqui. O respiratório ficou bem pequenininho, só ficou essa parte aqui. E esse é do funcionamento do corpo, que eu já tinha mostrado pra vocês. Agora eu vou passar tudo pro e-mail e depois nós vamos lá imprimir. Então agora eu já terminei de fazer os deveres que eu tinha pra hoje. Esse dever é só pra quinta-feira, mas já está pronto, terminado. Agora eu vou fazer outras coisas, eu vou desligar porque o study vlog acaba aqui do dia de hoje. Boa tarde, minhas princesas! Hoje eu vou pro segundo dia de study vlog. E hoje eu vou estudar com vocês história. Só tem dever de história também, o professor de matemática não passou dever de casa. Essa semana tá bem levezinha. E eu tive educação física na primeira aula. Só que eu não pude ir na primeira aula, então eu só peguei história e matemática. Agora eu vou mostrar pra vocês qual é o meu dever de história. Bom, gente, aqui tá falando pra gente realizar uma pesquisa na internet mesmo sobre o Fordismo, Toyotismo e empresa. Como eu quero escrever, tipo, empresa e escrever o que é, pra depois escrever os outros dois tópicos, eu escrevi de lápis mesmo, pra depois eu conseguir apagar e escrever aqui de caneta. Então agora eu vou fazer, é um dever bem simples, mas o professor gosta de tudo bem completinho. Bom, minhas princesas, eu já terminei o dever de história e agora eu terminei todas as tarefas de hoje, terça-feira, e eu vou mostrar pra vocês como ficou. Assim ficou o resumo de cada coisa, eu li na internet e aí depois eu fui resumindo com as minhas palavras. Ficou empresa, Fordismo e Toyotismo. Eu não achei que tenha ficado tão grande, achei que ficou bom o tamanho pra gente poder ler amanhã e começar a estudar esse assunto pelo livro. Bom, gente, então até amanhã, o próximo dever. Boa tarde, minhas princesas! Bom, hoje é dia 5 de fevereiro, quarta-feira, e eu vou para mais um dia de study vlog. É o terceiro, né, study vlog. Dia, quer dizer, do study vlog. Que eu tô fazendo uma semana de study vlog, gente. Esse vídeo vai ficar recheado. Bom, primeira semana de aula, a gente geralmente não tem muita coisa. Hoje eu tive aula de português, história e matemática. E nisso, e também mastermind. Nessas aulas eu tive dever de casa de história e português. A professora de português passou um texto, que inclusive eu fiz esse texto na escola, então ela não pode gravar. Então eu não consegui gravar o study vlog pra vocês fazendo o texto, mas eu já vou mostrar pra vocês como ficou. Que era de no mínimo 10 linhas o texto. Era pra gente contar como que a gente esperava que fosse o nosso ano letivo. O que a gente ia esperar que acontecesse nesse ano. É pra amanhã o dever. E já o dever de história eu não vou fazer hoje. Por quê? Porque como é só pra terça-feira que vem, eu vou fazer amanhã. Porque hoje eu cheguei muito tarde em casa. E aí eu fui descansar um pouco, enfim, já são mais de 4 horas. Então não tem como eu fazer hoje ainda. Agora eu vou tentar editar um vídeo pra vocês, que é o vídeo que saiu essa semana, que se você ainda não viu, quer dizer, que vai sair essa semana, mas pra vocês já saiu. Vai dar 15 anos CAT, que foi um Bible Study. E foi muito legal, gente. Gostei, amei gravar. Ficou um Bible Study bem legal, contei de um projeto novo aqui no canal. Então vão lá assistir se você ainda não viu. Então vou mostrar pra vocês como ficou o meu texto de português. Bom, gente, o texto ficou assim. O que eu quero para o ano letivo de 2020 ficou com 11 linhas, o mínimo era de 10. A professora mesmo falou que tinha que ser um texto bem pequeno, que não poderia passar de 15 linhas. Então eu fiz assim.
E eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o que eu escrevi na aula hoje de matemática e história. Aqui foi o dever de história que eu mostrei ontem, que ainda tem que pôr no fichário. E aqui eu escrevi conforme o professor foi explicando. Quem foi John Locke? Gente, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? E aí eu fui explicando e tal, escrevendo, que ainda faltou completar sobre Galileu Galilei. E aqui mais um resumo do que ele foi falando. Ficou assim, aqui o dever de quem foi John Locke, explique suas principais contribuições. Que também é tipo uma pesquisa, porque ele ensinou pra gente, mas não tá tudo muito completo. O que eu anotei, que tem no livro e tal. E eu também fiz esses textos aqui do Mastermind. Gente, era pra nós fazermos um texto de como foi nossas férias, tipo, um momento marcante das nossas férias. E aí eu fiz sobre piscina versus protetor solar, porque eu e minha cunhada, nós ficamos na piscina, esquecemos do protetor solar e ficamos toda queimadas. E também com insolação, eu peguei insolação. Aí, eu falei sobre isso. Então, isso foi o que eu fiz em Mastermind e História. Agora eu vou mostrar o que eu fiz em Matemática. Eu tinha deixado pra fazer o título de matemática em casa, então agora sim eu vou mostrar pra vocês como ficou o resumo que eu fiz em sala junto com a explicação do professor. Assim ficou o resumo e eu escrevi potência. Enfim, eu escrevi errado, gente. Era pra ter saído potência, mas agora não tem como mais consertar. Assim ficou propriedades da potência. Isso foi só real uma revisão, porque a gente já tinha aprendido isso no 7º ano. Porém, ele revisou já que o livro dá isso. Nós mudamos de edição de livro. Por ter mudado, repetiu o começo da matéria do livro, repetiu o final da matéria do ano passado. Então a gente teve que continuar dando uma revisada. Isso foi bom pra gente aprender melhor depois, né? Acho que agora melhorou um pouco. De longe não dá pra perceber muito bem, mas eu colei um papel e eu usei a cola em fita da Faber, ó. Eu me surpreendi, ela cola até que muito bem e ficou assim. Ficou melhor do que Podésia. Enfim, ficou melhor do que antes, né, gente? Bom, princesas, eu acabei de instalar a impressora, ó. Instaladinha, bonitinha, configurada. Então nós vamos agora imprimir a pesquisa. Então, bora lá. Gente, eu abri aqui o e-mail e aqui estão as fotos anexadas. Bem mais fácil de copiar e colar. É você clicar aqui, ó, e já imprimir direto, porque já tá conectado a impressora com um cabinho no computador. Só que também tem impressoras que são com Wi-Fi, né? Então, cliquei, vamos imprimir. Gente, assim ficou. Como era o funcionamento do corpo humano, eu botei primeiro sistemas. Sistema digestório, ficou bem grande, né? E sistema respiratório. Após o sistema respiratório, vem as imagens que eu já mostrei. Agora é só pôr tudo na pasta e amanhã entregar a professora. Bom, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia de estudo comigo. Então é isso, minhas princesas. Até amanhã!
tarde, minhas princesas! Agora eu vou fazer os meus deveres. Hoje eu vou fazer o dever de História e o dever de Português. Bom, gente, agora aqui eu vou pegar o meu fichário para eu poder fazer o dever de História. Ah, e também tenho a pesquisa de ciências. Lembra que eu imprimi ontem com vocês? Então, vou mostrar pra vocês como que ficou. A professora dividiu o nosso grupo, a nossa sala, no caso, em 2 grupos, meninas e meninos. E aí eu fiz com as meninas, né? Óbvio, meninos e meninos. E aí eu vou mostrar pra vocês como ficou. Era pra gente juntar a pesquisa das meninas e grifar o que era mais importante, resumir, e cada uma fazer em seu caderno o resumo, só que todos tinham que fazer o resumo igual. E eu fui lá e apresentei, porque os meninos ficaram com vergonha, e aí eu fui sorteada e aí eu apresentei. Enfim, vou mostrar pra vocês agora. Funcionamento do corpo humano ficou assim. Sistemas. Outra folha. E eu acho que eu não mostrei pra vocês, segunda, o que nós fizemos em ciências, o que a professora mandou copiar. Aqui, a professora mandou copiar isso daqui, que é o sistema digestório. E aqui do outro lado também teve. Hoje nós tivemos aula de inglês, ciências e português. E a professora de inglês também passou uma tarefa até pra copiar no quadro e tudo mais, também vou mostrar. A gente estudou sobre comparativo, ó. Aqui as atividades. E foi só isso que a gente estudou em inglês. Ela também levou uma música pra gente ir completando conforme a gente entendia, sabe? Tinha palavras faltando e a gente tinha que completar conforme a gente entendia. Já em português teve mais matéria. Na verdade não teve matéria, teve uma revisão. A professora passou esse textinho, estilo uma oração, pra gente escrever no quadro. E aí ela passou um dever, que é o dever de casa, que eu vou fazer daqui a pouco com vocês, que é uma revisão da matéria do ano passado, que a gente aprendeu pelo final do ano. Aí pra gente classificar as frases, e tem mais, vai até a letra P. Da A até a P, pra gente classificar os predicados e dizer quais são os núcleos das frases abaixo. O dever de história tá perguntando quem foi John Locke e é pra gente explicar as principais contribuições que ele fez. O professor falou que a gente podia pesquisar na internet. Eu vou pesquisar, mas eu gosto de botar sempre com as minhas palavras pra saber como que... pra realmente aprender, né? Pra saber realmente quem foi, quais as contribuições, porque na prova eu vou botar com as minhas palavras. Terminei o dever de história, não ficou um texto tão grande. Eu pesquisei na internet e tal, fui juntando de vários sites. Acho que tem escrito aqui de mais ou menos 3 ou 4 sites, mas não ficou muito grande porque é bem complexa, né? O que seria considerado contribuições que John Locke teve. Então eu vou mostrar pra vocês o tamanho do texto. Assim ficou o texto, com 9 linhas. Eu expliquei o que ele era, quais foram as principais contribuições, falei sobre a tábua rasa. Agora eu vou fazer o dever de português, que é um pouco mais chatinho, né? Que a gente fica pensando demais, só que tem que fazer, e menos um dever, graças a Deus. Agora só falta português e o trabalho de educação física. Quero dar uma grande dica pra vocês. Se vocês estão com dúvida em alguma matéria, não estão conseguindo estudar ou fazer dever, pesquisa aula na internet. Eu quero relembrar o que é predicado verbal, porque as férias passaram, né? E eu realmente esqueci, eu não tenho vergonha de falar. Eu esqueci o que é predicado
verbal, nominal, verbo nominal, o núcleo. Eu realmente esqueci e eu vou assistir uma videoaula. Então tem vários canais no YouTube que te ensinam sobre várias matérias, não só português, mas também inglês, ciências, matemática. E sempre quando eu tô com alguma dúvida e eu não tiro na sala, eu venho aqui na internet. Só que é sempre melhor você tirar a dúvida na sala, tá? É porque aqui no meu caso eu tenho que fazer dever, então não tem como esperar o dia de amanhã pra perguntar na professora. Mas do mesmo jeito, se você tiver assistido o vídeo, não entendido muito bem, feito o dever mais ou menos, pergunta no seu professor o que você tá com dúvida que é melhor. Agora eu vou então assistir a videoaula rapidinho. Bom dia, minhas princesas! Ontem eu nem apareci aqui, né? Eu apareci quinta-feira à noite, que eu tava terminando o dever de português, lembra? Lembra? Tipo, foi a última cena de vocês. Ai, gente, é porque pra mim, só lembro que eu falo algumas coisas que nem tem sentido quando eu tô editando. Então, pra mim faz tempo, pra vocês faz segundos. Então é o seguinte, ontem eu nem apareci aqui porque, real, ontem eu não fiz dever. Bom, em artes a gente fez uma brincadeira. Em português a gente corrigiu os deveres da folha e do caderno que teve pra casa. Ela entregou outra folha pra gente fazer que explicava as coisas que a gente tinha que fazer na folha. Tipo, era uma explicação. Nessa folha não tinha só dever. Tinha também uma explicação sobre objetos diretos e indiretos, verbo transitivo e intransitivo, que a gente já havia aprendido ano passado, no final do ano passado. Em geografia, a gente terminou de copiar a matéria e a professora explicou toda a matéria que a gente já tinha começado a copiar na segunda, mas que, se eu não me engano, eu não mostrei pra vocês, então eu vou mostrar agora. Em redação, a gente copiou, fizemos uma redação e também ela passou o dever de casa que eu vou fazer depois. Bom, assim ficou geografia, regionalização pelo nível de desenvolvimento. A gente copiou esse daqui na segunda. Aí a gente copiou até europeias, os países subdesenvolvidos. E a gente terminou de copiar isso daqui ontem. E aí quando termina a matéria eu vou botando tipo uma finalização. E ela explicou toda essa matéria. Ela não passou nenhum dever de casa para segunda-feira, então a gente não tem nenhum dever para segunda, já que matemática também não passou. Em redação eu tô dividindo o caderno com português, porque eu comprei um caderno de 10 matérias, sendo que não tinha necessidade. Mas ano passado eu precisei de mais de um caderno, se eu não me engano, eu precisei de 3 cadernos ano passado. E aí eu já comprei um de 10 matérias esse ano, só que acabou que o nosso livro agora tem espaço para escrever. Aqui tá a aula de produção textual, aí era pra gente escrever o que a gente esperava da escola e o que a gente pretende fazer esse ano. Então foi isso que a gente fez sexta-feira. Hoje é sábado, dia 8 de fevereiro de 2020. E agora a única coisa que eu tenho que fazer de escola é o trabalho de educação física, mas é só pra abril, então não vou fazer por agora. E também o dever de redação, que é pra sexta-feira que vem. Mas eu também não vou fazer nesse story vlog, porque ele já ficou bem grande, então eu vou finalizar ele por aqui. E outro dia eu vou fazer o dever de redação. E mais pra frente terão mais story vlogs. 2020 vai vir com tudo, com várias coisas pra vocês, muito tops. Então é isso, minhas princesas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça que se gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal pra não perder os próximos. E
E é isso, até o próximo vídeo. Muito obrigada por quem assistiu, que Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.